Então vamos lá? Bom, o preço dos imóveis no Brasil pode despencar? Olha que ideia otimista. A gente vai conversar sobre essa teoria aqui, lembrando que ela nada mais é do que uma ilação. Por que ela é uma ilação? Porque não tem fatos contundentes o suficiente para a gente afirmar isso. Mas o último vídeo que eu fiz desse, que inclusive foi copiado por todo mundo, eu falei aqui sobre a possibilidade dos carros baixarem de preço, e daí a gente fez o acompanhamento dos carros usados e eles foram despencando de preço. Depois eu mostrei no giro da bolsa, etc, que a gente tinha tido uma grande desaceleração no preço. E agora faz sentido que talvez isso aconteça. Meu nome é Raul Sena e agora a gente vai conversar sobre esses temas aqui. Lembrando, é uma visão específica de um recorte específico, não uma previsão. Não significa que vai acontecer. Então, se você tem que fazer, comprar uma casa, etc., tá esperando, por alguma razão, pode comprar, faz suas coisas do jeito que você faria, não toma decisão baseada nesse vídeo, porque aqui eu vou fazer algumas ilações e é muito baseado na minha opinião acerca de alguns eventos recentes do que na realidade de fato, né? A gente tem que tomar cuidado para não ficar pensando que aquilo que a gente acredita é o que é mesmo. Só para ser honesto com vocês. Então, a gente teve algumas mudanças no programa do Minha Casa Minha Vida, o MCMV, agora, né? Em 2024. Teve reajuste das faixas de renda, que subiu os limites da faixa de renda para as faixas 1 e 2 do Minha Casa Minha Vida. A faixa 1 passou de R$ 2.640 por mês para R$ 2.850 por mês, enquanto a faixa 2 foi ajustada de R$ 4.400 para R$ 4.700. Essas mudanças aí acabam ampliando as pessoas que poderiam ter acesso ao Minha Casa Minha Vida. Então, nesse cenário, aqui, nesse ajustezinho, a gente acabou colocando um pouco mais de famílias, mas não teve muita diferença. Só colocou algumas famílias a mais dentro do Minha Casa Minha Vida. E a gente também teve uma ampliação do orçamento para 2024. O governo destinou aí 13,7 bilhões ao Minha Casa Minha Vida, um aumento de 41% em relação ao ano anterior. Esses dois fatores aqui somados, você deve estar me falando, Raul, mas aí o título do vídeo está ao contrário. O preço dos imóveis, obviamente, vai aumentar. Se a gente tem uma maior procura e mais famílias disponíveis para fazer esse investimento, significa, então, que, obviamente, a gente vai ter aqui um aumento no preço dos imóveis do Minha Casa Minha Vida. Sim, para o Minha Casa Minha Vida, sim. Só que isso é uma parte só dos imóveis do Brasil. Então, quando a gente vai para o financiamento imobiliário de fato, né, para já combalida a classe média sofrida, a gente tem uma mudança não tão positiva. Então aqui a gente tem o financiamento imobiliário pela Caixa Econômica Federal, que é a principal, com a redução das cotas de financiamento. Então a partir de novembro de 2024, a Caixa reduziu o percentual financiável para imóveis de até 1,5 milhão no sistema de amortização constante, que é o SAC, que é o mais utilizado. O financiamento máximo passou de 80% para 70%. Então agora 10% a menos significa que a pessoa tem que dar uma entrada de 30%. Se para um brasileiro de classe média já era difícil fazer a aquisição do imóvel, cara, ficou muito mais complicado. É um aumento de dificuldade muito grande, gente. Quando você está falando nessa casa de valores, né, por exemplo, se fosse um imóvel de 100 mil, que não existe, só para dar um exemplo, a gente estaria falando de passar de 20 para 30 mil. Agora, imaginando que os imóveis cobertos para isso aí são uma casa de R$500 mil, né? Então a gente está falando agora que uma pessoa tem que ter uma entrada de R$150 mil para comprar um imóvel, comparado com antes, né, uma entrada de 100 mil. A pessoa, a família ali para juntar 50 mil a mais, a gente está falando de alguns anos, uma família de classe média, né? Talvez 1 ano, 2 anos, até mais, para uma família que compra uma casa nessa faixa de renda. Então essas mudanças aqui exigem, né, dos compradores uma mudança sensível aí no planejamento. Aí ainda teve uma limitação do valor dos imóveis aí. A Caixa estabeleceu aí um limite de 1,5 milhão para o valor dos imóveis financiáveis com esse recurso do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo, o SBPE, e antigamente não havia esse teto para financiamentos nessa modalidade. Então, no saque a gente teve essa mudança, né, no financiamento, e no sistema Price a gente teve uma outra mudança muito relevante também. O banco passa a financiar agora até 50% do valor do imóvel só. Antigamente, o sistema anterior do Price financiava até 70% do valor do imóvel. Então, mais uma mudança. Os compradores agora vão precisar dar uma entrada muito maior. Então, no modelo Price agora, se um imóvel vai ser financiado, custa R$800 mil, ele vai ter até 400 mil como possibilidade de financiar, e 50% do valor, ou 400 mil, precisa ser dado como entrada ali. Agora que ninguém vai usar o Price mesmo, né? O que a Caixa explicou do porquê que isso está acontecendo é uma falta de recurso, ou seja, mais pessoas aprenderam a investir em coisas melhores e a caderneta de poupança está registrando cada vez mais saques. As pessoas estão descobrindo que a poupança era um prejuízo. A Caixa utilizava isso para fazer esses financiamentos mais baratos, porque ela tomava um empréstimo baratinho, emprestava ganhando dinheiro com juros. Não está rolando mais, ela não quer mexer na curvinha de rentabilidade dela, né? O banco concedeu neste ano até setembro 175 bilhões de crédito imobiliário, o que representa um aumento de 28,6% em relação ao mesmo período de 2023. Então,
mais gente querendo financiar, porque as condições estavam boas ali, e menos gente querendo deixar dinheiro para os outros poderem pegar esse financiamento ali. Então, para vocês terem uma ideia, né, essa mudança na Caixa impacta todo o mercado, porque ela tem 48% do mercado inteiro de financiamento imobiliário. Então, a Caixa deu a letra, e aí o que acontece agora? A grande questão é, as construtoras tinham sido anteriormente avisadas dessas medidas? Provavelmente não. Não. Só as que tinham informação privilegiada, mas a maioria não foram avisadas, então elas levantaram as torres. Agora a gente tá cheio de casas, cheio de prédio, etc. Se você tem uma diminuição nas pessoas capazes de comprar esses imóveis, não que elas não queiram, mas a diminuição na capacidade, você tem dois cenários. Ou as construtoras e incorporadoras melhoram as condições para que o cidadão adquira a casa ali, para que a pessoa consiga adquirir e tal, fala, pô, vou fazer uma condição especial para você, que facilita o pagamento, né, para poder tentar chegar nas condições anteriores, ou sei lá, uma condição que você paga mais na hora da entrega da chave, alguma coisa nesse sentido. Ou a gente realmente deve começar a ver alguns imóveis dessa faixa específica começar a encalhar. E aí, se esses imóveis começam a encalhar, a gente tem uma tendência de uma redução de preço, porque as construtoras, normalmente, elas não têm todo o dinheiro que elas tinham para finalizar as obras, principalmente de prédios. Normalmente, ela constrói a obra com o próprio dinheiro no fluxo que vem entrando. Então, se começar a ter uma afetação nas vendas, a gente começa a ver, né, essa redução nos preços. Então, a gente estava tendo, né, em 2024, um aumento na venda de imóveis residenciais. Inclusive, no primeiro trimestre, todo mundo deve ter reparado que teve uma alta no preço dos imóveis ali. E agora a gente pode ter, né, uma queda ou uma instabilidade nesse fluxo por conta, principalmente, desse cenário agora. E aí, o que você acha que vai acontecer? Você acha que vai abaixar de preço ou não? Eu acredito que abaixar não, acho que dá uma estabilizada mesmo. Eu acho que abaixa, sabia? Porque é muita construtora. Eles estavam levantando muita coisa nesses grandes centros, assim. Então, eu acho que isso aqui, se não tiver um volume de vendas legal por agora, a gente deve acabar vendo uma queda. Mas aí, eu vou mandar um áudio aqui pro meu amigo Ronaldo Dantas, e antes do vídeo sair, ele deve me responder. Que é o CEO da MyBroker, hein? Ronaldo, estou aqui gravando o vídeo, ó. Ao vivaço você tá aqui, hein? Me manda um áudio me falando se a gente teve um aumento nas vendas de imóvel nas últimas semanas depois dessa medida nova da Caixa Econômica, ou se a gente teve uma redução na venda de imóveis. O que você acha? Tá melhor o mercado? O que você sentiu das últimas 2 semaninhas aí, 3 semanas? O que tá rolando? O povo tá com medo? Você sentiu que teve uma diminuição ou a procura tá do mesmo tamanho? Acho que tá em Dubai, não tá? Tá, mas ele me responde. Que honra, meu irmão, aparecer no seu canal. Que é isso? Tô aqui direto de Dubai, meu querido. Abrindo operação aqui também. Assim, lógico, financiamento imobiliário, ele movimenta muito, né? Assim, o mercado, ele é ditado por financiamento, né? Mas não teve tanto impacto, não. Não teve tanto impacto. A gente estava com acelerado as vendas, né? O mês passado nós vendemos 526 milhões. Todas as operações, né? Então a gente veio num volume de vendas aí muito intenso e a gente trabalha muito com lançamento, né? 70% da nossa operação ela é baseada em lançamento, então não impacta tanto diretamente, né? A gente não sente tanto aí nessas mudanças, mas com certeza alguns clientes vão deixar de conseguir comprar o imóvel aí por conta desses 10% aí na entrada aí no final, mas pra gente não alterou muita coisa não. Então é isso. E se você quiser aprender a investir no Brasil e no mundo, não ficar à mercê desse tipo de coisa, mas ganhar dinheiro independente do cenário que está acontecendo no país, o que eu te recomendo é o quê? A UVP. Acessar auvp.com.br. Então você acessa agora uvp.com.br. Lembra aquelas propagandas de rádio antiga? Acesse aí que você vai aprender a investir no Brasil e no mundo inteiro. Detalhe, a UVP é a única escola de investimentos do Brasil que possui plataforma própria. Você tem a nossa própria plataforma que tem, títulos aí, CDB. Olha o print que eu postei na comunidade, ó, rendendo 18% lá para os alunos. A gente libera isso no mercado secundário. A gente consegue coisas realmente atrativas com cashback quando você investe em renda fixa. O aluguel de ações, você fica com a maior parte. Na sua corretora aí, se você está alugando ações, você está perdendo aí mais de 70% do valor e está ficando com 30%. Na nossa é o contrário, a gente fica com 30%, na verdade o BTG, que a gente não fica com nada, que a gente entrega a nossa taxa, mas o BTG fica com 30% e você fica com 70% aí do aluguel das suas ações. Então assim, a gente tem diversas vantagens para os alunos que se pagam de maneira muito rápida. Por isso que a gente fala, se você ganha aí mais de R$4.500 por mês, e aí quanto mais você ganha, ganha 10, 20, 30 mil, 60 mil, 70 mil, quanto mais você ganha, mais rápido a UVP se paga para você. Pode ser dias, horas, meses, né? Semanas, aí pode ser anos também, se você for muito quebrado. Por isso que a gente fala para você que o melhor para você fazer a UVP é quando você ganha aí acima dos 4.500, que você consegue chegar num ponto que te beneficia muito mais rápido do que é para a maioria das pessoas, né? Então, se você tá nessa faixa de renda, faz sentido você se matricular na UVP para ter acesso à nossa plataforma e também para assistir às aulas e aprender a fazer essa diversificação. A UVP é tão mesmo, tão incrível, que se você fizer a UVP concluir e quiser o seu dinheiro de volta, a gente devolve.
e tira seu acesso à plataforma. É por isso que ninguém pede o dinheiro de volta, porque uma vez que você descobre o que é bom, você se acostuma. Então a gente descobriu essa bela peça de marketing que é te falar, pô, quer o dinheiro de volta? Pode pegar. Não, quero não. Vou ficar aqui mesmo. Então a gente descobriu isso. Você viu tanto que a UVP é interessante. A gente vai te transformar em refém. Você vai ficar o resto da vida refém das nossas ofertas e dos nossos produtos. Eu vou ganhar dinheiro com você pro resto da vida. Chama LTV isso. Lifetime Value. Cada ano que você ficar mais velho, eu tô ganhando mais dinheiro com você. É assim. Então você pode entrar aí. Vai ser um prazer ganhar dinheiro junto com você, né? E é isso. E não gostou, a gente devolve o dinheiro, não tem problema. Agora eu vou ver se vocês fizeram alguma pergunta. Tô respondendo as perguntas de vocês de novo. E a Elisa, eu tava na Bahia, ela me deu um conselho. Fique no hotel e quando perguntarem se quer o seu acarajé quente ou frio, responda frio por nada. Olha, eu não sou bobo também. Eu sei que o acarajé quente é ele quentinho na hora. Brincadeira, é com pimenta. Eu gosto. Eu pedi ele quente e fui muito feliz. Eu como muita pimenta, gente, todos os dias no almoço. Pimenta malagueta. Então, o Richard Arruda 007, Raul, boa tarde, sigo seu canal já há algum tempo e curto todos os vídeos. Quase não tenho investimento por conta do salário ser pouco, mas sempre tento aportar um percentual por mês. Parabéns, de toda forma. Minha pergunta é, se eu fizer o VP, eu posso tirar dúvida diretamente com você? Sim. Pode, né? Lá na UVP a gente tem dúvidas tanto na comunidade, por escrito, né? Que eu respondo e também os moderadores, e também tem eu que faço o plantão de dúvidas onde eu respondo nas lives. Pessoal aí que é da UVP pode confirmar pra você que, pô, tiro pelo menos ali umas 20, 30 dúvidas por plantão, ao vivaço. Então, melhor estudar. De verdade, não tô sendo irônico, não. Gustavo Neves 596. Isso não vai mudar tão cedo. Existe máfia na política. E você parar e pensar, é fácil fazer o país prosperar. Só não querem. Devemos nos perguntar o porquê disso. Você acha que não querem fazer o país prosperar? É engraçado. Eu acho que vocês colocam os políticos como muito mais inteligentes do que eles realmente são. Vou te dar uma dica. Pega agora, você que tá aí, e passa uma tarde na Câmara dos Vereadores da sua cidade. E daí você troca ideia com os caras que governam a sua cidade, o seu lar, etc. Vê se eles têm um plano maquiavélico para que o mundo não melhore, vai lá e vê. Ou se eles só são burros, incompetentes e corruptos ao ponto de não saberem nem o que é melhor para eles roubarem. Então assim, eles não conseguem nem roubar, eles sabem roubar direito. Os caras dão um golpe, gente. Hoje, a gente é governado, né, os 5 mil municípios brasileiros, a gente é governado por gente que vai no posto de gasolina e abastece mais dinheiro com dinheiro público e pede pro cara um pedaço do dinheiro que ele abasteceu. Essa é a qualidade hoje dos nossos políticos. Ele finge que abasteceu, na verdade. Então ele fala assim, emite uma nota pra mim que você abasteceu 250 litros e você abasteceu, na verdade, 20, e daí você me dá o resto em dinheiro e você cobra 30%. É sério, o cara consegue controlar uma assinatura para definir muitas vezes quem vai fazer uma obra pública, ele consegue colocar pessoas num cargo comissionado, ele consegue mudar a legislação e ele dá um golpe de tanque de gasolina. Então, assim, é corrupção? É uma organização? Não, meu lindo, é burrice. O pior é isso. Se fosse o mal, né, a plena maldade estabelecida, uma organização central que define os rumos da sociedade, seria muito mais organizado. Porque eles iam querer um crescimento do PIB, um crescimento das empresas, um crescimento do país de modo geral, porque isso aumenta o bolo que dá pra roubar. Agora, eles são tão burros, tão incompetentes, que não é sobre isso. É sobre, simplesmente, eles não conseguem enxergar nada além do golpe. E daí, estruturalmente, eles dão pequenos golpezinhos, é um desvio de merenda, é uma coisa baixa, é uma corrupção baixa. Lamentavelmente. Eu gostaria que a gente tivesse esse envolvimento do Jorge Soros, o negócio, sabe? O grande foro de São Paulo. A gente é controlado pela a máfia da rachadinha da gasolina, velho. É isso. Desculpa te deixar triste, mas nem a corrupção no nosso país ela é inteligente. Beijo.